Olá, aqui é o professor Rubem Leite, de português, e vamos trabalhar a ideia do que é conjunção. Vamos? Uma aguinha. Há 10 classes de palavras na língua portuguesa: substantivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção e outras. A preposição e a conjunção são importantes elementos de conexão, ou seja, de união entre duas frases, duas palavras, duas orações. Mas nessa aula a gente vai focar em conjunção. Vamos entender primeiro o que é conjunção. Tá? A conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Por que invariável? Porque não muda de gênero, masculino e feminino, não muda de grau, diminutivo, aumentativo, nem de número, singular, plural. Eu não falo, por exemplo, eu e vocês, né? Não importa, eu e você, né? Eu e nós ficou difícil, né? Eu e eles, eu e nós, se nós já tô eu. Ai, ai. Mas deu para entender a ideia. Duas orações em enunciados diferentes podem ser reunidas numa só enunciado através da conjunção. Ou seja, duas orações em enunciados. Uma ideia é um enunciado, outra ideia é um enunciado. Num só enunciado. Veja, Pedro tem bom caráter. Pedro é ingênuo. Tanto uma quanto a outra são completamente compreensíveis, tem significado próprio. Pedro é bom caráter. Pronto. Pedro é ingênuo. Pronto. Fixam dois enunciados diferentes para não. Porém, fica repetindo o substantivo próprio Pedro. Nas duas orações eu usei Pedro. Para ficar essa repetição de palavra, a conjunção ajuda bastante. E também para colocar tudo enunciado só. A conjunção é uma excelente ferramenta de união. Vamos transformar os dois enunciados num só, com a ajuda de uma conjunção. Pedro tem bom caráter, mas é ingênuo. Viu? Eu estou dizendo duas orações, mas em enunciados diferentes. Daqui a pouco eu vou explicar por que são duas orações. Porém, antes de continuar o assunto, vamos lembrar o que é oração. Oração sempre tem verbo. O que diferencia uma frase de oração, oração sempre tem verbo. A gramática define que a frase pode ter a frase pode ter verbo ou não. Então, às vezes eu posso chamar uma oração de frase. Não estaria errado. Mas oração sempre vai ter verbo. Eu, porém, prefiro explicar que frase não tem verbo e oração tem verbo, para evitar confusão. Mas se uma frase, se um termo, né, tiver verbo nela, se um enunciado tiver um verbo, eu posso chamá-la de frase. Mas eu prefiro chamá-la de oração e definir frases como aquilo que não tem verbo. Resumindo, a gramática permite chamar um enunciado que tenha verbo ou que não tenha verbo de frase, mas obriga a chamar a oração só o enunciado que tiver verbo. Ok? Frase pode ter ou não, mas eu prefiro dizer que frase é aquela que não tem verbo, para ficar mais fácil a compreensão, mas a preferência é pessoal minha, né? Se pessoal e minha já é, né, redundância, se é pessoal é minha. Mas voltando aqui, então vamos lá, veja os exemplos aqui, olha. Ela esperou pela amiga durante a tarde toda. Aqui tem apenas uma oração, pois só tem um verbo. E se eu falasse, ela ficou esperando pela amiga durante a tarde toda? Vou repetir, porque eu falei muito rápido. Ela ficou esperando pela amiga durante a tarde toda. Quantos verbos tem?
pode dizer que continuou com um verbo só, porque ficou esperando, formou uma locução verbal. Existem várias locuções, tá? Existe a locução verbal, existe a locução conjuntiva. Vamos entender o que é locução. Ela ocorre quando duas ou mais palavras exercem uma só função. Uma locução conjuntiva é quando duas ou mais palavras juntas para formar uma locução apenas. Né? Como os casos de ainda que, desde que, uma vez que, antes que, logo que. Tá? Essas duas palavras, esse grupo de duas palavras, assim que, uma vez que, né? Forma a ideia de conjunção. Exemplo: ele participará da festa desde que você participe, você faça a sua parte. Acima deu uma indireta do que é locução, mas talvez não tenha percebido, então vou reexplicar. Locução é um grupo de palavras valendo como se fosse uma só. Um grupo de palavras como se fosse uma. Por exemplo, ficou esperando são dois verbos formando uma só ideia. Portanto, os dois valem por um verbo só. Apesar de serem dois verbos, ficou esperando, eles transmitem uma só ideia. Portanto, eles vão valer com um verbo só. Vejamos outro exemplo de oração. O cachorro fugiu de casa. É uma oração, pois só tem um verbo. E o cachorro voltou no dia seguinte. É uma oração também, que só tem um verbo. Preste atenção. O cachorro fugiu de casa, o cachorro voltou no dia seguinte. São dois enunciados com ideias independentes. Cada um, o cachorro fugiu de casa, né? O cachorro voltou no dia seguinte. Você voltou porque ele saiu. Então já deu uma ideia completa. Cada um tem a sua própria ideia. Mas assim, como eu falo, né? As duas orações fazem a mesma coisa, uma continuando, completando a outra, né? E com a repetição da palavra cachorro, estão separados por um ponto final. Então, um ponto interessante, né? São duas orações separadas, enunciado separado, tem um ponto separando. Acabou o enunciado, comecei outro. Como podemos fazer para transformar esses dois enunciados num só? Tirar esses dois pontos finais e não ficar repetindo a palavra cachorro? Através da conjunção. O cachorro fugiu de casa e voltou no dia seguinte. Ou o cachorro voltou de casa, mas voltou no dia seguinte. Tanto e como mas são conjunções. Tá? Então eu coloquei uma conjunção para unir e não ficar repetindo a palavra cachorro e também ficar numa frase só. Num enunciado só, perdão. Lembrando, frase não tem verbo, oração tem verbo, enunciado é uma ideia com sentido completo. Agora que lembramos que são oração e locução, vamos para o assunto principal dessa aula, que é entender o que é locução. Que é conjunção. Gente, eu não sei editar vídeo, então vai ficar com os erros mesmo, tá? Existem as conjunções subordinadas e as conjunções coordenadas. Eu vou dedicar nesta aula às coordenadas ou coordenativas. Observe, o garoto segurou o brinquedo e mostrou quando chegou da escola. O garoto segurou o brinquedo e mostrou quando chegou da escola. A partir do exemplo, podemos analisar três informações. A primeira, o garoto segurou o brinquedo. A segunda é que o garoto mostrou. E a terceira é que chegou em casa. Chegou da escola. Né? São três orações num só enunciado. Por que três orações? Por que três orações? Porque há três verbos. Então é um enunciado com três informações diferentes. Segurou, mostrou, voltou da escola. Chegou da escola.
Logo, a segunda oração está ligada à primeira por meio do e. E a terceira oração ligada à segunda por meio do quando. As palavras e quando, portanto, unem as orações, ligam as orações. Entenda, quando duas orações são independentes entre si, eu posso falar, o garoto mostrou o brinquedo, o garoto segurou o brinquedo, o garoto voltou da escola. Eu falei 3 enunciados diferentes, independentes, e qualquer um dá para se entender. O garoto mostrou o brinquedo, o garoto voltou da escola, deu para entender a ideia completa, né? Então, conjunção coordenativa é quando tem enunciados que eles não dependem um do outro para serem entendidas, mas que eu quis colocar num enunciado só. Eu posso fazer vários enunciados e todos eles serão compreensíveis, mas eu tenho a opção de usar um só enunciado usando todas essas orações. Então, coordenada é porque elas estão unidas, ordenadas, uma atrás da outra, num só enunciado, apesar de eu não precisar de eu ser obrigado a colocá-los juntos. Eu tenho opção. Então, elas são conjunção coordenada. Coordenada estão ordenadas, uma atrás da outra, em sequência, mas são independentes. Elas transmitem a própria ideia. Então, é isso. Conjunção coordenada são ideias independentes, mas que eu quis juntar numa ideia só, num enunciado só. Então vamos lá. As conjunções coordenativas podem ser aditivas, quando é soma de ideia, adversativa, quando expressa oposição, alternativa, quando expressa alternância, conclusiva, quando expressam conclusão, e explicativa, quando expressam explicação. O próprio nome já diz, né? Acompanhe mais um exemplo que segue a mesma linha de raciocínio, iniciando com 2 orações e 2 enunciados diferentes, e depois transformando-os tudo em um só. Você se machucou. Eu soube. Né? Eu soube. Você se machucou. Não importa a ordem. São 2 enunciados dependentes, cada um com sentido próprio, né? Deu para compreender. Agora, como vou transformá-lo num só enunciado? Né? Eu soube que você se machucou. A conjunção que serviu de ligação. Olha bem, você se machucou, eu soube. Eu soube que você se machucou. Então, 2 orações independentes, eu só mudei a ordem dela para ficar mais claro para a língua portuguesa, né? Mas a ideia ficou num enunciado só. Então eu posso conservar a ordem, como eu já utilizei nas outras vezes, né? O cachorro fugiu de casa, voltou do seguinte. O cachorro fugiu de casa e voltou do seguinte. Como eu posso inverter a ordem, como eu dei esse último exemplo. Você se machucou, eu soube que você se machucou. Atenção! Para reunir em termos independentes, as conjunções coordenativas podem juntar não só orações, como também substantivos, verbos, advérbios, tudo. Porque elas são coordenadas, são independentes. Ela pode juntar qualquer coisa. Recebe sua classificação de acordo com a relação que estabelece entre os termos que são ligados por ela. É importante ressaltar que a conjunção coordenativa não se altera com a mudança de construção de uma frase, como já falei várias vezes. Eu só estou ressaltando a ideia. A conjunção coordenativa não altera o sentido da frase, né? Pois ela liga elementos independentes. Acima eu falei, né, que elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Mas para não ficar longa demais essa aula, que já tem quase 15 minutos, vamos ficar só em 2 primeiras dessas conjunções coordenativas, que é a aditiva e a adversativa, ok?
conjunções coordenativas aditivas é como se... vou repetir. Conjunções coordenativas aditivas é como se fosse adicionar ideias. Estabelece relação de adição, de soma entre as orações ou termos conectados. Como exemplo, temos entre outros de conjunções, de conjunções. E, para sentido positivo, nem, para sentido negativo. Exemplos do uso das conjunções. Era uma pessoa brincalhona e ativa. Corria e brincava e cantava. Não estava feliz nem triste. Conjunções coordenativas adversativas é como se fossem adversárias, contrárias. Estabelecem relação de oposição entre orações ou os termos conectados. Como exemplo, temos entre outros, mas, porém, todavia, contudo, senão. Esse senão é quando é junto, escrito uma palavra só, senão, significando mas. Exemplo do uso das conjunções. Não gostava dele, porém tinha um bom convívio. Eu não gosto, mas eu convivo com a pessoa bem. Então é ideias contrárias. Eu não gosto, mas eu vou conviver bem. Mas eu conseguia fazer e usei essa ideia para dar a ideia de que, para ligar as duas expressões. Eu não gosto dele, mas convivo bem. Eu não gosto dele, convivo bem com ele. Para ligar as duas ideias, e demonstrando a oposição, o pronome, a preposição, a conjunção mas. Não falava, mas gritava desesperadamente. Não falava. O que aconteceu? Eu não vou fazer grito aqui, não. Sabia de muitas coisas, contudo, não foi capaz de resolver aquele enigma. Bem, gente, encerro por aqui. Espero que tenha servido de utilidade para quem está assistindo. Abraços, professor Rubem. Sucesso aí, gente.